Eu acabei de receber aqui um casal que trouxe a filha deles de 7 anos e a primeira coisa que ela falou assim: acho que eu tô trazendo minha filha muito cedo para essa consulta. O que é importante? Isso é uma dúvida que sempre os pais, quando vêm aqui ou me mandam mensagem, perguntam: qual é a idade ideal que eu devo levar o meu filho para uma primeira avaliação, né, com o ortodontista? E é justamente aos 7 anos. Não necessariamente nessa idade a gente vai precisar fazer uso de algum aparelho ortodôntico, ou indicar algum aparelho ortodôntico para o seu filho. Mas, dependendo do caso, se a gente detectar algum desvio do que seria ideal em termos de desenvolvimento da face, e aí especificamente nessa região aqui que a gente chama de terço médio e terço inferior da face, a gente consegue sim corrigir algo que esteja fugindo do padrão, do que a gente considera ideal, para a gente estabelecer mais tarde, né, esse paciente adulto ele tem uma boa oclusão, um bom encaixe dos dentes. Então, o que a gente vai detectar? E qual é a origem desses desvios de crescimento da face na idade por volta de 7 até 12 anos? O que a gente vai verificar? A gente vai verificar, primeiro, se existe algum fator ambiental que esteja prejudicando esse crescimento. O primeiro grande grupo causadores de problemas, de desvios no crescimento, são os fatores ambientais. O que significa fator ambiental? Hábitos deletérios, hábitos de sucção de dedo, de chupeta. Isso interfere sim no crescimento, no desenvolvimento, não é só no posicionamento dos dentes, mas no crescimento da face, no crescimento dessa região aqui do rosto do seu filho. Ou então até hábitos de, por exemplo, dormir de bruços apoiado aqui e eventualmente provocar um desvio, um crescimento que a gente chama assimétrico, desviar um pouquinho o queixo, começar a desviar o queixo para um lado para o outro. Isso no grande grupo das fatores ambientais. Mas também tem fatores de padrão de crescimento que estão diretamente ligados à herança genética, que são transmitidas para os filhos. Então, se você observar, né, os pais, a árvore genealógica, o filho muitas vezes carrega características em termos de proporção de face muito parecidas com alguém da família aí, né, carregando uma herança genética em relação ao padrão de crescimento da face. E o que são os desvios? O que a gente pode ter então de padrão de desvio de crescimento da face? Primeiro vamos começar aqui falando do que a gente vai observar. Quando eu digo terço médio e inferior da face, a gente vai estar falando, imagina que esse daqui são os dentes de cima, tá? A gente tem um osso aqui que a gente chama de maxila, que é a base que sustenta todos os dentes da arcada superior. Então, aqui maxila. E a parte de baixo, além dos dentes, a gente vai analisar o posicionamento da mandíbula. A mandíbula é esse osso aqui que sustenta todos os dentes da arcada inferior. Primeira possibilidade de algum indício, algum sinal de que o desenvolvimento não está sendo o ideal. Se a gente olha a maxila, que é a parte da arcada superior, ela pode estar estreita, ela pode estar constricta, ela pode estar contraída. Então, nesse caso, a gente precisaria fazer algum tipo de expansão. Como que a gente vê isso? Às vezes, quando a gente tem o que a gente chama de mordida cruzada posterior. Os dentes de cima, eles estão mais estreitos do que os dentes de baixo. Com 7 anos, a gente tem uma idade ideal para fazer uma correção. Por quê? Porque aqui no céu da boca, bem no meio aqui, a gente tem um osso que vai aos poucos se consolidar. Com a idade de 7 anos, esse osso ainda não está totalmente consolidado. Então a gente consegue facilmente fazer esse movimento de abertura dessa arcada superior. Um segundo problema que a gente pode observar é, olhando de frente, se essa maxila ela está desenvolvendo de maneira adequada, tanto no sentido que a gente chama vertical, então nesse sentido aqui, se ele está crescendo muito para baixo, isso vai criar um tipo de problema. Que tipo de problema? Ela crescendo muito para baixo, ela vai impactar também no modo como a mandíbula se contacta com essa maxila. E aí muitas vezes a gente vai ter um caso que a gente chama de mordida aberta também associada. O que é mordida aberta? Essa maxila cresceu muito,
Essa mandíbula, então, faz com que ela também fique deslocada e aqui a gente não tenha o contato desses dentes, não tem uma sobreposição. O dente de cima, ele não toca o dente de baixo, ele fica aberto aqui. Então a gente tem uma mordida aberta anterior, que também a gente vai corrigir. O quanto mais cedo, melhores resultados a gente obtém nessa correção da mordida aberta. Outra questão importante, e aí a gente falou de queixo, né, de estar desviado para um lado ou para o outro, a gente vai detectar se a mandíbula não está crescendo de maneira desviada, mais para um lado ou mais para o outro lado. É um outro problema também que a gente vai corrigir, a gente precisa corrigir, porque se a gente não corrige a tempo, essa assimetria muitas vezes pode se perpetuar, pode ficar o paciente numa idade adulta com uma face assimétrica. Uma outra questão que a gente vai ver também é o modo como a maxila e a mandíbula estão relacionados quando a gente olha de lado. Então a gente olhando assim de perfil, a gente vai detectar, por vezes, a maxila está muito para frente, ela está crescendo de maneira em que ela está se projetando para frente. E aí são aqueles casos em que os pacientes falam assim, aliás, os pais falam, meu filho, eu acho que meu filho está ficando dentuço, porque eventualmente pode estar acontecendo um desequilíbrio no crescimento da maxila indo muito para frente. Outra possibilidade é o contrário, em vez da maxila estar crescendo muito para frente, a mandíbula é que está ficando aquém, ela está ficando hipodesenvolvida. Então a gente está tendo a mandíbula não acompanhando o crescimento da maxila. E aí também a gente tem essa distância que é aumentada. É uma outra possibilidade para aqueles casos em que os pais falam assim, tô achando que meu filho está ficando dentuço. Então nessa fase a gente pode ter um equilíbrio, determinar um equilíbrio entre o crescimento da maxila e da mandíbula. Então a gente pode fazer com que esse encontro aqui aconteça de maneira ideal. Uma outra situação é o oposto, em que o queixo, a mandíbula, começa a se desenvolver muito à frente da maxila. Então é uma situação inversa, em que os dentes baixos começam a estarem à frente dos dentes de cima. Uma relação também incorreta. Seja porque a mandíbula está crescendo demais, seja porque a maxila está crescendo de menos e está ficando mais para trás. Então, só reforçando a mensagem de que nem sempre a gente vai precisar fazer a indicação de um aparelho ortodôntico para uma criança, mas, dependendo do caso, a gente vai conseguir indicar e corrigir de uma melhor maneira. Por quê? Porque existe o que a gente chama de janela de oportunidade. É o período de desenvolvimento da criança que a gente consegue ter melhores resultados, porque os ossos da face não estão completamente consolidados. Se a gente passa um pouquinho do tempo ideal, né, de intervir, a gente começa a ter limitações no resultado que a gente vai obter. E se a criança não recebeu um tratamento na idade que deveria e chega na idade adulta para fazer a correção, aí a gente tem que avaliar, porque muito provavelmente a gente não vai ter mais possibilidade de mexer nas bases ósseas, na maxila ou na mandíbula. A gente vai ter que fazer movimentação dentária, a gente vai ter que adequar a posição dos dentes a um posicionamento não ideal dessas bases ósseas, da maxila ou da mandíbula. Então a gente chama um tratamento por camuflagem. A gente vai movimentar os dentes para camuflar uma condição que está sendo não ideal, determinado pelo posicionamento incorreto entre maxila e mandíbula. Ou então, dependendo se for um caso muito extremo, que a gente seja tão grande a movimentação que a gente precise fazer, que a gente não consiga fazer, a gente tem que fazer sim uma cirurgia para correção. Então são os casos mais extremos. Então, por isso, a idade ideal para trazer seu filho para uma avaliação ortodôntica é por volta dos 7 anos. E se você tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem que a gente continua a conversa ou coloca aqui nos comentários dos vídeos. Tá bom? Obrigado e até mais!